eu ali lutando contra, e eu sabia que aquele tigre não era real, não era um tigre apenas, era espiritual, era um maligno, porque no sonho mesmo eu repreendia, e me chamava a atenção que eu repreendia, aquele tigre não saía, não ia embora, ele dava uma desviada e vinha de novo. Segunda carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 8. Deus da glória. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Vamos esperar mais um pouquinho, porque os irmãos estão procurando ainda, né? Isso, desculpa, irmãos. Primeira carta de Pedro. A segunda não ia achar nunca, né? Está errado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 8. Agora sim, né? Viu por que é bom andar em dois, né? A Bíblia fala, é bom, melhor ser dois do que um só, né? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, igreja? Amém. Pode fechar, pode sentar, fica com a tua Bíblia aí para acompanhar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta noite, antes de deitar, eu falei com Deus e falei com o Espírito Santo de Deus, pedi: Senhor, fala comigo durante a noite. Eu sempre faço isso. Fala comigo em sonho. Quem aqui já teve sonho da parte de Deus? Eu pedi a Deus e o Espírito Santo falou comigo em sonhos. Eu tive um sonho essa noite. Foi bem terrível esse sonho. Praticamente durante o sonho inteiro eu estava resistindo, lutando contra, fugindo das garras de um tigre. Era como se fosse um tigre no sonho que aparecia. E eu fiquei por tempo, aquele sonho parece que durou a eternidade, parece que durou um tempão aquele sonho, eu ali lutando contra, e eu sabia que aquele tigre não era real, não era um tigre apenas, era espiritual, era um maligno, porque no sonho mesmo eu repreendia, e me chamava a atenção que eu repreendia, aquele tigre não saía, não ia embora, ele dava uma desviada e vinha de novo, tentando contra a minha vida. Eu lembro que apareceu no sonho meu filho, minha casa. E quando amanheceu o dia, eu tinha já meio que esquecido daquele sonho, mas logo depois, pelo meio da manhã, o Senhor me fez lembrar de novo. E ali o Espírito Santo falou para mim que era Ele que tinha me dado aquele sonho como um alerta de Deus. E aí o Senhor me deu essa palavra que nós lemos agora: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu dei graças a Deus que o Senhor confirmou essa palavra através da vida do pastor Márcio. Essa é a palavra que Deus quer falar conosco nessa noite. O Senhor me trouxe aqui para relembrar a igreja dele que existe um adversário, existe alguém que se opõe ao povo de Deus, não somente ao povo de Deus, mas a toda a humanidade. Existe um inimigo do povo de Deus. Tem gente que não quer acreditar nisso. Isso é só coisa de igreja, é só coisa de religioso, ou até acredita que tem, mas acha que está lá longe. O diabo está lá longe, está lá no inferno. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração, falou comigo que eu precisava relembrar a igreja que existe um adversário que se chama Satanás, a antiga serpente. O diabo é o seu nome. Existe um adversário. E a palavra que nós lemos nos afirma que ele anda em derredor, bramando como leão. Não é um leão, mas anda fazendo barulho, gritando e bramando como leão, procurando uma oportunidade, procurando uma brecha, buscando quem ele possa tragar ou comer, né? Tragar, comer, engolir. A palavra nos afirmou isso. Existe um diabo, existe o maligno. Pregador, eu já sei disso, mas o Senhor fala com a sua igreja, porque nós precisamos estar atentos. Se o Espírito Santo mandasse os pregadores parar de falar disso, é porque não
Se o Espírito Santo manda falar, é porque nós precisamos ouvir. Existe um maligno, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Não há ninguém que esteja livre dele, a não ser aquele que está, como diz a palavra de Deus, com o anjo do Senhor acampado ao redor dos que o temem, porque este anjo livra aqueles que temem a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de alguém que não vigiou, porque a palavra ali começa dizendo: sede sóbrios. Sóbrio é o contrário de bêbado. Fiquem sóbrios, como diz no nosso linguajar, fique esperto. Sede sóbrios, vigiai, preste atenção, abra o olho, porque o diabo anda por aí tentando achar alguém para engolir. E existiu na Bíblia um homem por nome Davi, o rei Davi. Quem aqui já ouviu falar do rei Davi? Rei de Israel, homem que o próprio Deus disse assim: encontrei no meu servo Davi, um homem que tem um coração segundo o meu coração, um homem que deseja as coisas que Deus deseja. Mas diz a palavra, se você quiser abrir para acompanhar, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, diz assim: que acontecendo que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e esta era mulher muito formosa à vista. E Davi perguntou quem era aquela mulher, e disseram: é a mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela, está escrito entre parênteses, já tinha se purificado da sua imundície, ou seja, estava no período fértil. E então ela voltou para sua casa, e a mulher concebeu, ou seja, engravidou, e fez saber isso ao rei, dizendo: pejada estou, ou seja, grávida estou. Terrível isso, né, igreja? A palavra de Deus que acabamos de ler diz que no tempo em que os reis saem à guerra, era tempo de sair à guerra. E Davi fez o quê? Davi ficou em casa, dormindo até meio-dia. Diz a palavra que a hora da tarde, ou seja, de tarde, Davi se levantou do seu leito. E diz a palavra que ele começou a andar para lá e para cá, ou seja, estava de varte, como nós dizemos. Estava para lá e para cá na sua casa. Ao invés de ir para a guerra, estava em casa. E saiu no terraço da casa, olhou lá para baixo, a casa da vizinha, estava lá a vizinha se banhando. E diz a palavra que ele desejou aquela mulher, e utilizando-se da sua condição de rei, mandou chamar aquela mulher para vir ter com ele. Que desgraça! Um homem de Deus, um servo de Deus, tinha tudo para vencer essa luta, mas caiu nessa desgraça. Cometer adultério com uma mulher casada, sendo ele também um servo de Deus, tinha sua casa, tinha sua família. Tudo porque não deu a devida atenção para os sinais de Deus. E nessa noite, igreja, o Espírito Santo está falando conosco. Davi, ao invés de estar na guerra, ao invés de estar na peleja, ao invés de estar cumprindo o seu papel, ao invés de estar buscando, fazendo a vontade de Deus, deixou por conta dos outros e ficou de varda. Era um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas aqui existe um grande alerta de Deus para mim e para você. Pode ser o pastor que for, pode ser a mulher de oração que for, parou de orar, parou de consagrar a vida, parou de guerrear, está na hora de lutar, mas ele parou de guerrear, ficou de varde, está sujeito a cair, porque o diabo, o adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Por isso o Espírito Santo fala comigo e fala contigo nesta noite. É uma mulher de oração? É um homem de oração?
é um homem de guerra, é uma mulher de guerra, continua firme. Não pare no meio da luta. Não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de consagrar a sua vida, não pare de pregar a palavra, não pare de anunciar o evangelho, não pare de guerrear contra o maligno, de resgatar as almas das mãos do adversário. Não pare no meio da caminhada, porque se nós parar, o diabo nos traga vivos. Diz a palavra que se não fosse as misericórdias do Senhor, o diabo já teria nos tragado vivos. Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. É um alerta de Deus para a sua igreja. É uma palavra talvez até difícil para nós receber, mas eu dou graças a Deus porque é a palavra de Deus para nós nessa noite. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua igreja. Então, igreja do Senhor, receba a palavra. Igreja de Deus, escute o alerta do Espírito Santo. Como já foi dito aqui nesta noite, não é tempo de brincar, não é tempo de relaxar, porque a tua família depende das tuas orações, a tua igreja depende do teu trabalho, depende da tua oração. O povo de Deus precisa um do outro para continuar firme. Então não pare, não desanime, não pare no meio da estrada. Satanás está aí rondando, ele está apenas buscando uma brecha para entrar e acabar com a tua vida, destruir por completo a tua vida na face dessa terra. A palavra de Deus nos diz que o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir, e não tem ninguém que possa ficar em pé diante dele. O pastor usou um exemplo aqui do homem ali na vila, né? Foi encontrado morto dentro da sua própria casa, amarrado, e detalhe, era um homem que com certeza possuía porte de arma, porque era um coronel da polícia. Deus é bom. Um coronel da polícia, morto provavelmente por 1 ou 2 noia, né? Como se diz aí no linguajar. A palavra de Deus é clara, igreja, quando diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. A palavra de Deus sempre vai nos orientar a confiar em Deus, a não pensar que somos alguma coisa, porque diz a palavra: aquele que está em pé, ore, cuide para que não caia. Por isso o Espírito Santo nos alerta: fica firme, se cuide, vigie, seja sóbrio. Tanto no sentido literal da palavra, não vá ficar se embebedando para lá e para cá. É claro que isso não é coisa de crente, mas se houver alguém aqui nessa noite que ainda não se converteu verdadeiramente ao Evangelho, escute a palavra de Deus. Você está para lá e para cá, não está sóbrio, não está vigiando. Numa hora dessa, você está lá cambaleando para lá e para cá, o diabo faz você cair da ponte, cair no rio e morrer e perder a vida. E ali já era para a tua vida. Não conheço os irmãos, mas Deus fala com alguém. Quem sabe essa seja a última oportunidade, eu não sei. Não fique brincando. O diabo está aí procurando a quem tragar. O diabo é real. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se decidiu em verdadeiramente servir a Deus, saiba que você está servindo o diabo. No momento que Deus disser agora, acabou para ele, Satanás vai lá e te traga vivo, porque é só a misericórdia de Deus que não deixou isso acontecer ainda. Mas enquanto é dia, diz a palavra, que enquanto tem vida, há esperança. Mas na sepultura para onde tu vais, diz a palavra de Deus, ali não tem mais obra, ali não tem mais indústria, ali não tem mais sabedoria, não tem mais conhecimento algum, ali não tem mais chance. Mas hoje você está na presença do Altíssimo. Hoje Deus te livrou das garras do diabo e te trouxe até esta casa para falar contigo, um particular contigo nesta noite, assim como Ele já fez outras vezes, quem sabe, mas nesta noite mais uma vez Ele fala contigo: vigia, seja sóbrio, venha para o lado do Mestre, venha para o lado daquele que vai entrar no céu, não fica brincando, porque o tempo está passando e o diabo está buscando a quem possa tragar. Deus fala com a sua igreja. Louvado seja Deus. Davi estava brincando. Diz a palavra que aqueles que estavam na guerra tiveram êxito. Quem está na guerra, quem está lutando, vai ter vitória. Você que está servindo a Deus, Deus fala contigo, está fazendo tudo conforme tem aprendido. Diz a palavra de Deus assim, ó: o Senhor disse para Samuel: Samuel, não deixe para lá esse livro, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite,
e tenha cuidado em fazer conforme tudo que está escrito nesse livro, porque então prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Por isso eu afirmo sem medo de errar, se você está meditando na palavra, se você está fazendo conforme tudo que está escrito aqui, Deus fala para a tua vida, continua um pouquinho mais, fica firme que você vai prosperar, as portas da bênção, as portas da vitória vão se abrir na tua vida. Tenha um pouquinho mais de fé, aguente um pouquinho mais, que eu abro a porta para a tua vida, diz Deus para a sua igreja nesta noite. E só quem crê recebe essa palavra, diga glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você ficar firme, irmão, diz a palavra ali naquela, me faz lembrar do Espírito Santo essa passagem, no mesmo lugar que nós lemos hoje, ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, um verso antes ali diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez está difícil, estou servindo a Deus, mas a porta não abre, estou sendo fiel, mas não tem jeito, o salário vem e não consigo nem pagar as contas do mês, a tribulação está constante, está difícil, mas Deus fala para você, não se preocupe, lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele está cuidando de ti. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor falou conosco no domingo agora passado, ali na nossa congregação. O Senhor falou assim: eu cuido da minha igreja. O Senhor está o tempo inteiro cuidando da sua igreja, porque diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E os olhos do Senhor, em outra passagem, diz que são como chama de fogo, nada fica oculto diante de Deus. Então, irmão, não se preocupe, sofra, mas sofra calado, não reclame, mas glorifique o nome do Senhor, porque o crente ele passa pela luta glorificando, porque ele sabe que a prova é passageira, mas a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, irmão, vou caminhando para o final, para entregar o microfone. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lembre que o diabo é real. Faça um concerto com Deus a cada dia, a cada manhã. Se nessa noite você está sentindo o Espírito Santo de Deus falar contigo, que você precisa se consertar, que você precisa se aproximar de Deus, faça o que o Espírito Santo te chama para fazer. Se for aberta a oportunidade, venha aos pés do altar, se derrame aos pés do Senhor, porque o crente de verdade, todo dia ele se converte ao Senhor, todo dia ele se dobra, todo dia ele se humilha, porque diz a palavra de Deus que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele há de nos exaltar. Se não for exaltado aqui nessa terra, saiba que você vai ser exaltado acima de tudo no terceiro céu com Cristo, com Deus. Seremos exaltados, subiremos acima das nuvens. É claro que não acima do trono de Deus, mas subiremos ao céu. O último exemplo que eu quero trazer para a igreja, de alguém que não cuidou, que não vigiou e pagou caro, é esse próprio diabo. A palavra de Deus nos diz que ele era um arcanjo. Ele era um anjo que foi criado por Deus e tinha sob seu domínio muitos anjos. Diz a palavra que o arcanjo Miguel guerreou com Satanás e seus anjos. Arcanjo Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás e seus anjos para derrubá-lo lá de cima. Por quê? Porque ele não vigiou. Ele já estava na glória. Ele habitava no céu com Deus e deixou a soberba, deixou a arrogância subir ao seu coração, porque ele dizia assim: subirei e estabelecerei o meu trono junto ao Altíssimo. Veja que petulância desse nosso adversário, quão terrível ele é. E diz a palavra que com esse discurso ele convenceu a terça parte dos anjos do céu a juntamente com ele se rebelar para tentar estabelecer o seu trono juntamente com Deus. Mas não tem um que se levante contra o nosso Deus e fique de pé para contar a história. Deus só mandou Miguel, vai lá com os teus anjos, tira daqui esse terrível. Mas ai da terra e dos moradores da terra, porque Satanás, a antiga serpente,
foi lançada sobre ela. Ele está no mundo. Ele não está lá no inferno, não, escondido, não. Ele está aqui, ó, ao nosso derredor. Se nós pudéssemos ver, muitos ficariam perplexos, porque quando Deus permite nós ver, como eu falei agora há pouco, num sonho, em visões, nós ficamos até atemorizados, porque o diabo é real, o diabo é terrível. Ele está tentando contra a igreja, contra toda a humanidade, o tempo todo. Mas Jesus estando no barco, Satanás pode levantar a tempestade, mas nós clamamos o sangue de Jesus e ele bate em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder. Quem crê diz amém. Toda a igreja em pé para nós orar, para nós falar com Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, igreja. É um alerta de Deus para a sua igreja. Se há alguém nesta noite aqui nesse lugar que sente o Espírito Santo de Deus falar no teu coração, tome uma atitude com Deus. Não vou chamar aqui à frente, mas eu abro a oportunidade. Se você sentir, pode chegar aqui à frente. Derrame-se aos pés do Senhor. Faça um concerto com Deus. Deixa Jesus transformar a tua vida. Deixa Jesus tocar mais forte no teu coração e receba o poder dessa palavra para você resistir o diabo. Vamos orar. Se alguém sentir, pode chegar aqui à frente. A igreja é a casa de Deus, é a casa do povo de Deus também. É a tua casa. Este é o lugar que Deus opera no nosso meio. Se alguém sentir, chegue para receber o poder dessa palavra na tua vida. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, dou-te graças, Senhor meu Deus, por esta oportunidade em que o Senhor nos concede para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Não quero, meu Deus, fazer nada além daquilo que o Senhor me mandou, daquilo que o Senhor me conferiu. A tua palavra, Senhor, que tu colocaste no meu coração, essa tenho entregado à tua igreja, essa tenho falado ao teu povo, e eu sei que é pelo agir do teu Espírito Santo que essa palavra há de produzir frutos nas nossas vidas. Completa, meu Deus, o gozo do coração do pregador, abençoando a igreja com a tua palavra. Confirma, meu Deus, agora a tua bênção sobre a tua igreja. Manda fogo agora, meu Deus, para repreender toda a força contrária. Satanás, o nosso adversário, anda bramando como leão, mas há sobre nós o sangue de Cristo. Há ao nosso lado o anjo do Senhor para nos livrar, para nos guardar. Meu Deus, venha guardar a tua igreja, venha guardar esse povo. Vem, meu Deus, sobre nós com teu manto. Livra-nos de todo ataque do diabo. Não permita, meu Deus, que Satanás nos atinja. Não permita, Senhor, meu Deus, que o diabo nos engane. Não permita que o diabo trague ninguém aqui. Meu Deus, segura esta igreja, segura esse povo, segura, meu Deus, em tuas mãos. Prospera, meu Deus, esta obra, que venha alcançar mais e mais almas, para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome, Pai. Confirma, meu Deus, a tua bênção sobre cada alma aqui neste lugar. Manda, meu Deus, a unção divina. Manda, Senhor, meu Deus, a libertação agora. Manda, Senhor, meu Deus, a cura divina agora. Manda, Senhor, o teu poder nesse lugar. Manda, meu Deus, agora os teus anjos trazendo a vitória. Lava suri quando lava sede andebor e sori clas prime neve sede lai. Lica lava suri mirici quando lava sede andeblas prime neve so. Ori quando lava suri prime neve sede. Espírito Santo da verdade, confirma a tua obra neste lugar, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Manda fogo agora, meu Deus, nesse lugar. Manda fogo agora, meu Deus, sobre essa casa. Manda anjo de fogo agora, meu Deus, para repreender o ataque do diabo. Não permita, meu Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que a tua igreja nesta noite seja tocada profundamente com a tua glória. Visita, meu Deus, o teu povo. Tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço, meu Deus, nesse momento de oração. E desde já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus está presente aqui. Ele tem confirmado a sua palavra. E Ele quer operar ainda mais nesse lugar. Dê lugar, abra o teu coração, receba a bênção de Deus nessa noite. Eu quero, antes de devolver a palavra ao pastor Márcio, ofertar aos irmãos a oração se houver alguém enfermo. Você que está doente, está com dor, está com algum problema de saúde, eu abro a oportunidade e te convido a chegar aqui à frente agora. Nós vamos realizar a unção com óleo. E nós vamos repreender toda a enfermidade. E o Senhor vai te curar aqui nesta noite. Se você crê e deseja, chegue aqui à frente. E nós vamos fazer o que o Senhor tem nos outorgado.
Todos que estão enfermos e desejam oração podem chegar aqui à frente. Nós vamos orar e repreender todo mal. O Senhor vai dar vitória para a tua vida. Aleluia. Só você que crê no poder de Deus. Aleluia. Tem um irmão aqui que sente fraqueza nas pernas. Aleluia. Se você quiser, o Senhor te fortalece nessa noite. Eu poderia te chamar, te apontar com o dedo, mas eu não vou fazer isso. Se você quiser a oração, o Senhor vai fortalecer. Eu podia dizer que é uma irmã, né? A irmã usa bengala ali, ó. Mas não é pelo meu olhar, não, é pelo Espírito Santo de Deus. O irmão que sente, se deseja, pode vir aqui à frente, nós vamos orar e o Senhor vai te curar. Glória a Deus, aleluia. Pode chegar bem pertinho aqui, irmãos. Quero pedir ajuda do pastor Lauro Jorge, para fazer essa oração. Aleluia. Para nós repreender toda a enfermidade. Eu vou descer e vou orar para os irmãos, o pastor vai orar aqui na frente e o Senhor vai te curar. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, diante da Tua palavra ser anunciada a nós nesta noite, e nós crendo em Ti, crendo no poder, na autoridade do santo nome de Jesus Cristo, nesta hora vamos entrando, Senhor, repreendendo toda enfermidade, repreendendo todo laço, repreendendo toda dor, repreendendo, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, vai curando, vai tocando agora nesta vida, vai tocando agora neste Teu servo, nessa Tua serva, meu Deus. Toca com a Tua mão de poder, a Tua mão de vitória. Cura ele, Senhor, cura ela, Senhor. Dá a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos toda a ação do inferno, toda a ação de Satanás, toda obra maligna, caia por terra, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, segundo a Tua palavra, Senhor, que ungirão os enfermos e os curarão. Nós ungimos e curamos em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória, Senhor, para a glória do Teu santo nome, que eles possam testemunhar da bênção e da vitória recebida das Tuas santas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém, graças a Deus, amém, Jesus. Toda enfermidade, Senhor, a cura divina, seja curada em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu repreendo toda enfermidade e ordeno, sai agora. Eu declaro pelo poder de Deus a cura divina, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vou devolver a palavra ao pastor, que estará fazendo tudo quanto o Senhor tem colocado no seu coração. Desde já eu agradeço por esta oportunidade. E as palmas louvam e glorificam o nome do Senhor Jesus.